O mercado de trabalho está no radar de quem quer mudar de vida profissional. Um levantamento da Serasa Experian mostra que 61% dos participantes pretendem procurar um novo emprego até o fim do ano. Para a gente entender o que está por trás desse movimento, a gente conversa com Caio Viana, diretor de gestão de pessoas na Stay. Caio, seja muito bem-vindo. Prazer receber você aqui. Bom dia, Vitor. Bom dia a todo mundo. Vamos bater um papo aqui para entender o que está acontecendo. Vamos lá, 61% das pessoas planejam mudar de emprego até o final do ano. É um intervalo curto, tem 4 meses só pela frente, Caio, mas é um contingente muito significativo. Eu queria entender, na sua visão, e a gente analisando essa pesquisa da Serasa Experian, o que explica esse contingente tão significativo de pessoas que visam algum tipo de movimentação em âmbito profissional e também entender se esse patamar bastante elevado, essa participação bastante elevada, ela teria uma correlação também com a taxa de desemprego nas mínimas históricas. Queria entender se esse cenário de pleno emprego fomenta também as pessoas a buscarem novas oportunidades. Pois é, hoje a gente tem uma combinação de diversos fatores, né? Um deles é o baixo desemprego. Quando você tem aí uma queda na taxa de desemprego, as pessoas cada vez mais buscam novas oportunidades, elas querem melhores condições, e isso faz com que aí na reta final do ano elas procuram outras oportunidades. Então, todo mundo quer trabalhar um pouco mais próximo de casa, você quer ter um pouco mais de flexibilidade, quer cuidar da sua vida pessoal, né? Hoje fala-se muito em saúde mental também. Então, você tem uma grande oferta de trabalho, né? E as pessoas querendo melhores condições. Isso faz com que, né, a gente vê aí quase mais da metade, 61% das pessoas indicando que pretende mudar. Até o fim do ano está um pouco curto, né? Mas todo mundo tem esse desejo. Alguns fatores. A gente tem um rendimento médio em alta no Brasil hoje, né, o que também sustenta, inclusive, a inflação, né, bastante resiliente. E eu queria entender esse cenário com uma perspectiva, por exemplo, de mais tempo livre, uma flexibilidade maior das horas trabalhadas, essa proximidade geográfica também com os lugares que trabalham, possibilidade de adotar home office, por exemplo. Isso tudo está contemplado, mas eu queria entender do ponto de vista de vencimentos. Se a gente parar para observar, a gente tem um cenário ainda macroeconômico bastante complicado para a atividade econômica como um todo, principalmente pensando nesse patamar de juro restritivo. Queria entender essa avidez hoje do mercado em contratar. Evidentemente, a gente tem a manutenção de taxas baixas de desemprego, talvez por essa falta de uma iniciativa ou de uma necessidade de engendrar demissões de forma mais significativa, mas eu queria entender exatamente se as condições de mercado hoje permitiriam essa avidez, essa vontade, né, de se realizar, né, de se concretizar, pensando principalmente em vencimentos maiores. Faz sentido? Faz sentido. Hoje você tem as empresas têm um programa gigante de retenção de talentos, né? Quando você fala de salários, seja nos mais baixos ou também nos mais altos, né? A gente está falando inclusive de executivos, você tem aí uma dificuldade de atrair. O salário, por si só, ele atrai pessoas para a sua empresa, mas você tem um problema aí de retenção, também, porque as pessoas têm que ficar. Ela pode até entrar na empresa, ela começa, mas depois a empresa tem que usar de uma série de artifícios, seja com benefícios, seja com programas internos ou até mesmo com aumento salarial, para reter essas pessoas. Então, é um problema de você conseguir atrair, né, de reter esses profissionais e independente. A gente está falando aqui tanto da base operacional, então, empresas de grande volume, então, serviços, varejo, precisam dessa mão de obra e tem essa dificuldade, e também acontece uma alta rotatividade nos níveis executivos. Então, quando a gente fala de uma queda do desemprego e um aumento da renda, permeia por toda a camada da sociedade brasileira. É relevante você falar principalmente sobre altos executivos, cargos de direção, C-levels, etc., porque a gente tem uma visão um pouco até conjuntural em relação a uma ausência talvez de
uma vontade de ficar em trabalhos, principalmente dessas novas gerações, das pessoas mais jovens, com uma vida um pouco mais dinâmica, uma perspectiva mais dinâmica em relação também ao seu trabalho. Então, a gente pode considerar que não é esse o caso, esse é um movimento que abarca mais do que aqueles trabalhadores em início de carreira, né? Como eu disse, normalmente tem uma vocação maior a essa vida mais espírito livre. Uhum. A gente, em algumas empresas, principalmente as grandes empresas de capital aberto, você tem uma questão geracional, né? O Brasil vive hoje um momento onde você tem 4, 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente, né? O que antigamente era muito comum as pessoas passarem a vida toda na companhia, né? Então trabalhar por 20, 30 anos, esses índices já não existem mais, né? Hoje você tem aí uma taxa de rotatividade muito menor, né? As pessoas trocam de emprego muito mais rápido. É óbvio que quando você fala dos mais jovens, né, das gerações mais jovens, isso é muito mais rápido, muito mais fácil. Com as pessoas, talvez geração X, baby boomers, você não tem essa rotatividade. Mas ainda assim, para essa geração, você tem a geração dos executivos, né, que você tem ali um pessoal na faixa dos 40, 50 anos, até 60 anos, você tem também uma rotatividade nesses níveis, porque no final todo mundo busca, né, uma qualidade de vida, uma segurança, uma facilidade de deslocamento, home office. Então, apesar de ter essa dificuldade, essa diferença de geração, quando a gente fala de bem-estar, de querer se desenvolver, de buscar novas oportunidades, de sentir mais útil, né, ter um propósito na companhia, isso permeia por todas as gerações. Caio, existe uma importância significativa do componente inteligência artificial nessa equação? A gente tem visto pelo menos propagandas, né? Isso inclusive de maneira completamente descentralizada, mas de gente defendendo o empreendedorismo, né? Você empreender a partir da IA, fazer dinheiro da sua casa ou não, ou trabalhar com dados para empresas, por exemplo, do exterior, trabalhar na internet. Isso faz sentido também nessa vontade expressa e trazida exatamente para esses dados dessa pesquisa em relação a essa mudança, essa perspectiva de mudança? A pesquisa ela focou muito no que os indivíduos querem, né? Então, a gente fala ali muito de querer melhores condições, de querer se desenvolver. Então, o primeiro passo é buscar uma nova oportunidade. Inclusive, pode ser buscar uma nova oportunidade dentro da própria companhia, né? Então, fala em autodesenvolvimento, ela fala em educação, fala em qualificação. Tudo isso faz com que a pessoa sinta, né, ou queira trabalhar algo que traga mais satisfação para ela. Do outro lado, você tem também as pessoas que buscam empreender, mesmo com inteligência artificial ou na internet, porque você começa a ter opções. Antigamente você não tinha essa opção de, ou você trabalhava naquela empresa, naquela companhia, numa grande indústria ali da sua cidade. Hoje você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. Então isso facilita. O Brasil vive um momento que ele sai de uma questão de subsistência ou de você ter pouco emprego e a pessoa quer ficar só ali, onde você começa a ter um mercado gigantesco para você poder trabalhar, não só no Brasil, como fora também. Então, você tem um aumento do piso salarial, né, cada vez mais difícil, e as pessoas buscando oportunidade. Hoje, né, a gente vê um contraponto do que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, todo mundo queria segurar o seu emprego, ninguém queria pedir as contas porque não sabia o que ia acontecer. Então, tinha uma questão de segurança. Hoje, você tem aí uma grande oferta de vaga de trabalho, os salários estão inflacionados, e aí você começa a ter opções, inclusive fora do Brasil, inclusive trabalhando com tecnologia, porque, inclusive, os mais jovens, ele tem a opção de errar. Ele pode se movimentar, ele vai buscar uma outra oportunidade, vai empreender, vai trabalhar com inteligência artificial e internet, e depois pode retornar caso não dê certo, né? Dado a imensidão de oportunidades que tem no mundo hoje. Mundo cada vez mais próximo,
mundo cada vez menor. Conversei com o Caio Viana, diretor de gestão de pessoas na Stay. Caio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, espero ter contribuído para todo mundo aí. Com certeza, um forte abraço.